Olá, meninos e meninas apaixonados pela confeitaria como eu. Para quem não me conhece, eu me chamo Edilma Ávila e o meu canal é um canal de confeitaria voltado para aquela confeitaria do passado que nós costumamos chamar de confeitaria do tempo da vovó. Porque antigamente esse glacê mármore e glacê real que eu trabalho era o glacê que a gente trabalhava nos bolos de casamento, bolos de aniversário em geral, criança e tudo mais. Como eu tinha prometido a vocês, eu estou fazendo uns vídeos tirando dúvidas. E hoje eu estou dando continuidade a isso. Eu já tirei as dúvidas das frutas, como preparado o bolo de noiva pernambucano. Já fiz o bolo de noiva pernambucano, tirando todas as dúvidas. Não vou voltar a fazer mais, porque já tirei todas as dúvidas. E hoje eu vou tirar todas as dúvidas do glacê real e do glacê mármore. Porque são muitas, viu? São muitas. E eu vou começar pelo glacê mármore. Mas antes disso, eu quero dizer que estou muito feliz com a sua chegada. Se você nunca passou por aqui e está passando pela primeira vez, seja bem-vindo. Se você gosta da confeitaria, se você é apaixonado, amante da confeitaria como eu sou, curta, compartilhe, diga para as amigas que eu estou aqui, que aqui é um canal de novidades. E com certeza você vai gostar de aprender o que eu estou ensinando. Mas vamos começar pelo glacê mármore. Tanto o glacê mármore quanto o glacê real, eles são de origem inglesa. Eles foram criados lá. Lá no ano de 1600, por aí, foi criado o glacê mármore e o glacê real. Por que glacê mármore? Glacê mármore porque ele é um glacê branquinho, liso, com uma espessura grossa. Aplica-se ele com uma espessura grossa e ele é liso e tem uma aparência realmente de mármore. É por isso que ele ganhou o nome de glacê mármore. E por que glacê real? Glacê real porque foi com este glacê, que é um glacê mais fluido, é o início do glacê mármore. Antes da gente fazer o glacê mármore, a gente faz o glacê real. E depois vocês vão ver aqui quando eu fizer. Já tem vídeo no canal explicando isso, que eu já fiz a mesma receita de glacê mármore. Agora eu estou só tirando dúvidas, porque são muitas. E eu quero que você aprenda tintim por tintim. Que você crie intimidade com o glacê mármore e que você deixe ele, domine ele, não deixe ele dominar, tá bom? Então, glacê real, porque ele era um glacê comum, um glacê molinho, um glacê que borda bolos. Então, este glacê, ele bordou o bolo da rainha Victoria da Inglaterra. A partir daí, ele ganhou o nome de glacê real. Por quê? Porque ele bordou o bolo de uma realeza. Ele bordou o bolo de uma rainha. Daí ele ganhou o nome de glacê real. É só por isso aí. Mas vamos começar a falar do glacê real, do glacê mármore, porque a gente tem que ter conhecimento de tudo que a gente faz. Este glacê que eu estou trabalhando, o glacê mármore, eu já trabalho com ele há mais de 40 anos. Então, eu não estou aqui fazendo uma releitura de glacê mármore. Eu trabalho com o verdadeiro glacê mármore, lá do tempo de nossas tias, de nossas avós. Por que eu falo assim do tempo da vovó? Porque era esse o glacê que a gente trabalhava. Olha, eu comecei a trabalhar com a minha tia, eu tinha 12 anos de idade, quando eu me apaixonei pela confeitaria. E trabalhava, era uma dificuldade muito grande, porque não tinha recursos. Hoje a indústria da confeitaria facilita muito a vida do confeiteiro, mas na minha época, quando eu comecei, era pé duro mesmo. Era de quem gostava, era na raça. Então, eu não faço uma releitura do glacê mármore nem do glacê real. Eu trabalho com o glacê mármore e o glacê real sem gordura, com cheiro e sabor de limão, há mais de 40 anos. Então, todas as dificuldades eu já passei, tudo que eu tinha que descobrir eu já descobri, e tudo que eu sei eu quero passar para você, tá bom? Vamos aqui logo na primeira pergunta. Glacê mármore racha? Racha. E como racha? Como racha? Você tem que saber o ponto certo
Você tem que saber a quantidade de claras que você deve usar, que não é uma clara só, de claras que você deve usar. E você deve saber, deve estar preparada para o manuseio, porque são coisas que fazem ele rachar. Outra pergunta aqui. A clara endurece o glacê mármore? Não. A finalidade da clara não é endurecer o glacê mármore. Não pense que é, não. O glacê mármore, ele endurece em contato com o ar. De 10, 20 minutos no máximo. Se você não for rápida para você confeitar um bolo, começar ele aqui, circular ele todo e chegar aqui de novo para você fazer a emenda, você não vai conseguir fazer a emenda. Mas o glacê mármore, ela é muito fácil de trabalhar. Se não fosse assim, como é que tinha sido as confeiteiras de antigamente? Porque só existia este glacê mármore. Não existia pasta americana, não existia chantilly. Na minha época, não. A gente trabalhava mesmo com o pé duro e a gente teve que aprender. E eu nunca tive problema com ninguém por conta disso. Como eu disse a você, a clara não endurece. A finalidade da clara no glacê mármore não é endurecer. A finalidade da clara no glacê mármore é dar liga. É ela quem dá liga ao glacê mármore. Glacê mármore não racha? Racha. Já falei para você que racha. E como é que racha? Primeiro, você não vai poder trabalhar um glacê mármore com uma bandeja de papelão, com um pratinho de papelão, de forma alguma. Nada pode deformar aquele manuseio de você carregar o prato é mole. Então, no que você pega e ele faz esse movimento aqui, você já vai rachar o seu mármore. Você tem que trabalhar com bandeja de madeira. Eu tenho aqui uma bandeja de MDF. E quanto maior for o bolo, olha a espessura dele. Quanto maior for o bolo, mais grosso deve ser a bandeja de MDF. Mais grosso deve ser o MDF. Se você não quiser o MDF, você pode mandar um marceneiro fazer uma bandeja com bloco de compensado grosso, com 2 travessões embaixo, para que te dê suporte para você pegar aqui por baixo e não na beiradinha da bandeja, que te dê suporte para você vir. Quando eu transporto meus bolos, eu transporto ele em cima de uma bandeja maior de madeira. Calço ele todinho dos lados para poder transportar. Deixa-me ver aqui outra. O glacê mármore endurece com quanto tempo? Olha, o glacê mármore, ele endurece rápido. Ele endurece assim com uns 20 minutos, ele tá duro. Mas não é que ele fique todo duro, ele fica molinho por dentro. É só aquela capinha de fora que ela cristaliza e endurece. Mas quando você corta, o açúcar de dentro, que não teve contato com o ar, ele continua molinho, ele continua fofinho, sem perigo nenhum. Não há perigo de endurecer a ponto de virar uma rapadura. Não é assim. Ele é fofinho e quando você partir, ele vem com o corte junto com a fatia de bolo. Ele não racha, glacê por quanto tempo, endurece por quanto tempo. Já falei que é em contato com o ar que ele endurece. Edilma, trabalhar com claras, como é que fica a situação de salmonela? Olha, no meu canal, eu fiz um vídeo sobre salmonelas. Salmonela não está dentro do ovo, gente. Eu trabalho com isso há quase 50 anos. Daqui a pouco vai fazer 50 anos que eu trabalho com isso. Eu nunca tive problema com ninguém. Por nada. E nunca ouvi falar que nenhum confeiteiro tenha tido. Porque salmonela não está dentro do ovo, salmonela está fora. Veja meu vídeo falando sobre salmonela. Mas eu não vou deixar de falar aqui agora. A salmonela não está dentro do ovo, a salmonela está fora. Porque a salmonela vive no intestino dos animais. Então, quando a galinha bota o ovo para fora, às vezes vem sujo. Sujo das coisas que ela tem lá no intestino. Então, o que é que você vai fazer? Você vai lavar. Nós temos a obrigação de lavar o ovo quando chega em casa. Não é lavar com bombril, lavar com esponja, não. Você vai para debaixo da torneira e vai lavar o ovo fazendo este movimento aqui. No máximo, você pega aquela partezinha fina da esponja e você passa nele assim ao redor. Depois que você lava, que você tira as sujeiras que ele pode ter vindo da rua, você coloca numa tigela
com um pouquinho de hipoclorito e deixa ele ali. O ovo tem duas películas, tem uma fora e tem uma dentro. A de dentro, quando a gente parte, a gente consegue ver uma película branca, mas fora não. Fora, o ovo tem uma película microscópica. Se você arranhar muito, você tira ela. Ela é a proteção do ovo. Agora, se você pega um ovo sujo e parte, se tem fezes do animal por ali por fora, e pode ter a salmonela, na hora que a clara passa por ali, ela vai arrastando a sujeira que tiver. Então, você tem a obrigação de, quando você trouxer seus ovos para casa, você lavar ele antes de armazenar. Eu posso usar essência? Eu não usaria essência, não. Não trocaria outro tipo de essência, não, sabe? Porque a receita original é essa que eu trabalho. Então, eu acho que esse casamento de limão, ele é muito bom. Ele combina com qualquer outro sabor que tiver ali, sabe? Eu não usaria outra receita. O bolo é seu, você faz do jeito que você quiser. Mas eu não trocaria outra essência, não. Eu usaria para continuar. Desculpa, gente. Para continuar com a receita original do glacê mármore. Então, eu não usaria essência. Qual a base do glacê mármore? A base do glacê mármore é clara de ovo, limão e açúcar. Esta é a base. E água. Água gelada, tá? É água gelada. Esta é a base. Então, não existe assim. Existe outro tipo de glacê, que é o glacê mármore, que é o glacê que fazem com gordura. Mas eu trabalho com o glacê sem gordura. Totalmente sem gordura. Como eu posso tingir? Como você pode tingir? Eu também tem um vídeo lá ensinando a tingir. No início, quando o glacê mármore ainda é mole, é fluido, é ali que você tinge. Porque se você vai tingir com ele pronto, você vai correr o risco de você mexe e ali você tá achando que tá todo uniforme. Que o glacê, ele absorveu muito e distribuiu e dissolveu muito bem aquela cor que ele recebeu. Quando você está confeitando, você vai perceber que tem partes mais escuras e que tem partes mais claras. Aí o bolo fica como se ele tivesse marmorizado. Entende? Por quê? Porque a mistura do corante não foi bem feita. Então, ele só é bem feita quando você faz no glacê fluido, lá no início, que eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver outro aqui. Posso tingir com corante em pó? Pode. Você pode tingir com corante em pó. Desde que você dissolva o corante em pó. Desde que você dissolva. Eu tenho aqui corante em pó. Você não vai botar o corante em pó, porque, olha, o corante em pó, ele é... Deixa eu baixar aqui para você ver. O corante em pó, ele é cheio de grãozinhos. E você não vai jogar isso aqui do jeito que está. Deixa eu botar aqui, bem aqui. Aqui. Você não vai usar isso aqui, ó como ele é cheio de grãozinhos, ó. Cheio de grãozinhos grandes, tá vendo? Ó, você não vai jogar isso aqui no... Aí, aqui, acho que aqui tá bom. Você não vai jogar isso aqui simplesmente dentro do mármore. Olha, agora separou bem um grãozinho, ó. Essa bolinha aqui, tá vendo? Ele vem cheio de bolinhas assim, ó. Então, você não vai jogar isso aqui no mármore, simplesmente você vai pegar o pó, você vai pegar um pouquinho de água e você vai juntando aqui, ó. Só um pinguinho, não é muito não, só um pinguinho. Então, você vem aqui e dissolve, tá? Você faz dele uma pastinha, vai ficar como pastinha de dente. Você faz dele uma pastinha, dissolve tudo, bem dissolvidozinho, e é aí que você vai usar. É nesta fase que você vai usar. Ó, deixa eu mostrar a você. Ela vira uma pastinha, parece uma pastinha de dente. Deixa eu mostrar pra você, olha. Parece uma pastinha de dente. É assim que você vai usar esse corante, tá? É assim que você vai usar esse corante. Aí você vai colocar na parte, quando ela tá fluido ainda. Você vai colocar quando ele tá fluido ainda. E... quando você fizer a mistura, ainda tá líquido, e aí ele tá se misturando e ele vai... Eu vou fazer tudo isso aqui pra você ver. Aí ele vai se misturando e vai ficando uniforme. Não tem perigo de ficar mesclado
Quando você... Oi, voltei de novo. Não tem perigo de ficar mesclado quando você for aplicar o mármore no bolo. Deixa eu ver outra aqui. Eu posso misturar os açúcares? Não, de forma alguma. Açúcar de confeiteiro, ele serve para confeitar o bolo. Eu não vejo necessidade de você misturar outro açúcar. Por exemplo, ela pergunta aqui, eu posso misturar o açúcar com outro açúcar, tipo açúcar refinado? Não, não vai te surtir efeito nenhum. O açúcar refinado é um açúcar grosseiro, grosso, que era o açúcar que a gente trabalhava antigamente, porque não existia o glaçucar. O glaçucar veio aparecer aqui em Recife, mais ou menos 70, 75, por aí assim. Mas antes era o açúcar refinado. E eu digo a vocês como era que a gente trabalhava. A gente trabalhava com ele puro. Ele não tem liga. O açúcar refinado não tem liga. E o bolo ficava lindo, maravilhoso. Mas quando a gente cortava, ele soltava aquela parte marmorizada, se soltava toda do bolo. Aí, às vezes, a fatia saía sozinha, sem o acompanhamento, como sai hoje em dia, fofinho e molhadinho assim, acompanhando a fatia do bolo. Então, não tem necessidade de você misturar nenhum tipo de açúcar. Como era o alisador que você usava antigamente. Ah, Jesus, era tão difícil. Parecia uma saboneteira, sabe? Não existia outra coisa. Tinha que ter uma superfície lisa. E era de um mantegueiro, era a tampa de um mantegueiro de acrílico, mas ele parecia a tampa de uma saboneteira. Ele era grande assim, que tinha duas abas do lado, que dava pra gente sustentar. Uma aba encostava na bandeja e a outra a gente puxava. E era perfeito para você alisar, era perfeito. Também não existia nada de isopor nessa época, porque hoje eu trabalho com o disquinho de isopor, né? Vocês já me viram aí trabalhando. O glacê mármore tira imperfeições? Não, não tira imperfeições, não tira. E quando o bolo ele está torto, é preciso que você apare o bolo. Às vezes ele sai um lado mais alto que o outro, depende do seu forno. Então, é preciso que você apare o bolo direitinho para ele ficar totalmente plano, porque o glacê mármore ele não tira imperfeição. Açúcar refinado é bom? Não, açúcar refinado não. Trabalha só com açúcar de confeiteiro. Quais as dificuldades que você teve? Meu Deus, eu tive tantas, eu vou deixar isso aqui para o fim, tá? As dificuldades que eu atravessei. Como fazer o glaçucar caseiro? Olha, você pega o açúcar refinado e você bate várias vezes no liquidificador e você peneira sem empurrar com as mãos. Você peneira. Existe peneiras com duas telas. Essa é a peneira mais fina. Primeiro você peneira numa peneira normal, comum. Você pode até empurrar com as mãos, porque são grãos grossos. Então você vai ter a primeira parte do pó. Este pó que caiu ali na sua tigela, a parte grosseira você descarta, bota fora. Você não vai ficar empurrando. Então você descarta e bota fora. Então aquele pó que caiu na sua tigela, você vai repeneirar. Então ele é peneirado duas vezes. Você repeneira com uma... Como eu não trabalho mais com isso, eu nem tenho mais essa peneira, mas ela tem uma peneira com duas telas. Existem essas peneiras plásticas com duas telas. Eu ia procurar aqui uma para mostrar a vocês. A peneirinha aqui, ela tem duas telas. Tem uma fora que a gente chega, puxa assim, as duas telinhas. Então, dessa vez você não vai mais passar a mão, você vai peneirar batendo, porque ali vai ficar toda a parte grossa do açúcar que você triturou. Não trabalha com a parte grossa, tá certo? Deixa eu ver aqui, a parte grossa do açúcar. Posso trabalhar, fazer com açúcar impalpável? Nem pensar. Nem pensar, porque açúcar impalpável, eu uso esse aqui, olha, porque eu acho mais alvinho que tem, melhor para trabalhar. Fica tudo bem branquinho. Eu não sei se eu vou conseguir dizer mostrar para vocês, mas eu vou chegar aqui bem perto, olha. Aqui tá a composição, bem aqui em cima. Tá escrito que ele tem açúcar e amido. Isso aqui é uma mistura de açúcar com amido. Amido com água, amido é maisena. E vocês sabem que maisena com água a tendência é derreter. Açúcar,
ele vira água. Se o tempo estiver frio, ele vai virar água. Então, não use, pelo amor de Deus, açúcar impalpável para confeitar, para fazer o mármore, não. Você corre o risco de, se imaginar que vai chover, você corre o risco de perder o bolo todinho, porque ele vai despencar. Não tem nada que segure ele, viu? Não tem ácido cítrico, não tem nada que segure ele. Tô te falando de experiência própria, porque tudo isso eu já fiz experiência. Mas eu fazia em bolo de dentro de casa mesmo, porque se desse algum defeito, estaria dando ali, na minha casa. Era o laboratório que eu estava fazendo, eram as experiências que eu estava fazendo. Então, nem pensar açúcar impalpável para fazer mármore, muito menos glacê real. Ele tem uma grande quantidade de amido de milho misturado nele. A quantidade de açúcar que eu devo usar. Eu nunca digo a você a quantidade de açúcar que você deve usar. Sabe por quê? Porque vai depender do ovo que você vai bater. Às vezes a clara rende muito, a clara rende pouco. Você vai botando e você vai percebendo que ele solta das mãos. Só tenha o cuidado para, assim que ele soltar das mãos, você parar. Porque se você botar muito açúcar, você pensa que ele tá mole, mas ele já tá ressecando, ele já tem açúcar demais. Então ele nem vai querer aderir no bolo, ele não vai ter sustentação e ele vai rachar rápido demais. Como transportar? Transportar, eu transporto com todo o cuidado do mundo. O carro vai lentamente e o meu bolo, ele vai sempre em cima de uma outra bandeja para não ter questão de afundar nem ficar torto. E o local que ele vai tem que ser plano. Transporto assim. E se rachar, tem conserto? Não. Não se engane, não. Só tem conserto o mármore de gordura. O mármore que não tem gordura, ele não tem conserto. Sabe aquelas pessoas curiosas que você vai lá no bolo e encontra o dedinho? Não faça isso. Não faça isso. Não tente consertar. Ah, meu bolo danificou-se no transporte. Você vai fazer qualquer coisa. Leve uma manguinha para você bordar ali em cima. Coloque uma flor. Se for bolo de criança, coloque um bichinho qualquer. Vá sempre preparada para as surpresas que podem acontecer. Mas não tente passar o seu alisador, nem colher, nem espátula de cortar bolo. Não tente fazer, porque você vai craquelar o seu bolo todinho, porque toda a superfície do seu bolo, a 20 minutos depois que você começou a confeitar, ele já estava duro. Não tem conserto. Agora, o de gordura, não, porque a gordura não deixa a camada externa do mármore endurecer, tá? Mas não tem conserto, não. Qual a espessura? A espessura é grossa, de um dedo a mais. É assim que se serve o glacê mármore. Não é fino como a pasta americana, não. Como armazenar? Eu armazeno, depois que eu preparar ele, eu mostro a vocês como armazenar. Como recuperar, como congelar, como pintar, que corante devo usar. Isso aqui eu vou explicar a vocês quando eu fizer o glacê mármore no próximo vídeo, porque esse aqui é a primeira etapa. Todas as dúvidas que eu encontrei no meu vídeo de glacê mármore, que as pessoas perguntam, eu selecionei as mais importantes para tirar as dúvidas com você agora. Então, eu espero que você tenha aprendido. Veja e reveja o vídeo quando você quiser trabalhar, para você não perder nenhum tipo de informação. Trabalhar com glacê mármore é muito prazeroso. O sabor do glacê mármore é inconfundível. Inconfundível. As pessoas costumam levar-se a pasta americana. Às vezes sobra, porque as pessoas às vezes não gostam muito do sabor. O glacê mármore, as pessoas levam até um saquinho para levar para casa, sabe? De tão bom que é. E dura bastante, viu? Dura bastante. Eu espero que você tenha gostado do meu vídeo. Curta e compartilha. Deixa um like para ajudar o canal. E a gente se vê no próximo vídeo, que eu vou preparar o glacê mármore e aplicar no bolo, tá? Beijo para todas vocês. Tchau.